Capítulo 43. Selado à chama. Egwene estava sentada em silêncio em sua tenda, com as mãos no colo. Ela controlou o seu choque, sua raiva ardente e sua incredulidade. A gorducha e bonita Chesa estava sentada silenciosamente em uma almofada no canto, bordando a bainha de um dos vestidos de Egwene, parecendo tão satisfeita quanto uma pessoa poderia estar, agora que sua patroa havia retornado. A tenda era isolada, montada em seu próprio bosque dentro do acampamento. Egwene não permitiu atendentes além de Chesa esta manhã. Ela até rejeitou Siwan, que sem dúvida veio oferecer algum tipo de pedido de desculpas. Egwene precisava de tempo para pensar, para se preparar, para lidar com seu fracasso. E foi um fracasso. Sim, ela foi forçada a ela por outros, mas esses outros eram seus seguidores e amigos. Eles conheceriam sua raiva por sua participação nesse fiasco. Mas primeiro ela precisava olhar para dentro, para julgar o que deveria ter feito melhor. Ela estava sentada em sua cadeira de madeira, de espaldar alto, com desenhos de arabescos nos braços. Sua tenda estava como ela a havia deixado, mesa arrumada, cobertores dobrados, travesseiros empilhados no canto, obviamente mantidos espanados por Chesa, como um museu usado para instruir crianças de outrora. Egwene havia sido a mais enérgica possível com Siwan durante seus encontros em Tel Aerandiriod. Mas mesmo assim, eles foram contra a vontade dela. Talvez ela tivesse sido muito reservada. Era um perigo, segredo. Foi o que derrubou Siwan. O tempo da mulher como chefe dos olhos e ouvidos da Aja Azul a ensinou a ser parcimoniosa com informações, distribuindo-as como um patrão mesquino de pagamento. Se as outras soubessem da importância do trabalho de Siwan, talvez não tivessem decidido trabalhar contra ela. Egwene passou os dedos pela bolsa lisa e bem tecida que usava amarrada ao cinto. Dentro havia um item longo e fino, recuperado secretamente da Torre Branca no início da manhã. Ela caiu na mesma armadilha que Siwan. Era um pisco. Ela havia sido treinada por Siwan, afinal. Se Egwene tivesse explicado com mais detalhes como seu trabalho na Torre Branca estava indo bem, as outras teriam parado. Era uma linha difícil de percorrer. Havia muitos segredos que uma Amelin tinha que manter. Ser transparente seria perder sua autoridade. Mas com uma própria Siwan, Egwene deveria ter sido mais próxima. A mulher estava muito acostumada a agir por conta própria. A maneira como ela manteve esse sonho terangreal, não é sonho, é dispositivo, acho, contra o conhecimento e desejos do salão, era uma indicação disso. No entanto, Egwene havia aprovado isso, inconscientemente encorajando Siwan a desafiar a autoridade. Sim, Egwene cometeu erros. Ela não podia colocar toda a culpa em Siwan, Brian e Gawain. Ela provavelmente também cometeu outros erros. Precisaria examinar suas próprias ações com mais detalhes posteriormente. Por enquanto, ela voltava sua atenção para um problema maior. O desastre havia acontecido. Ela foi retirada da Torre Branca à beira do sucesso. O que havia para ser feito? Ela não se levantou e andou pensativa. Andar de um lado para outro era mostrar nervosismo ou frustração, e ela teve que aprender a ser reservada o tempo todo para não cair involuntariamente em maus hábitos. Então ela permaneceu sentada, com os braços apoiados nas mãos, usando um belo vestido de seda verde com estampas amarelas no corpete. Como era estranho estar naquela saia. Que errado. Seus vestidos brancos, embora forçados sobre ela, tornaram-se uma espécie de símbolo de desafio. Mudar agora significava o fim de sua greve. Ela estava cansada, emocional e fisicamente, da batalha da noite. Mas ela não podia ceder a isso. Esta não seria sua primeira noite quase sem dormir antes de um dia muito importante de decisões e problemas. Ela se viu batendo no apoio de braço e se forçou a parar.
Não havia como ela voltar para a Torre Branca como uma noviça agora. Seu desafio funcionou apenas porque ela era uma Amelie cativa. Se voltasse voluntariamente, seria vista como subserviente ou arrogante. Além disso, Elaida certamente a executaria desta vez. E então ela estava presa, assim como quando foi capturada pela primeira vez pelas agentes da Torre Branca. Cerrou os dentes. Certa vez, ela pensou erroneamente que a Amelie não seria tão facilmente sacudida por reviravoltas aleatórias no padrão. Ela deveria estar no controle. Todas as outras passaram seus dias reagindo, mas a Amelie era uma mulher de ação. Ela estava percebendo cada vez mais que ser a Amelie não era diferente. A vida era uma tempestade, quer você fosse uma leiteira ou uma rainha. As rainhas eram simplesmente melhores em projetar controle no meio daquela tempestade. Se Egwene parecia uma estátua não afetada pelos ventos, na verdade, era porque ela sabia como se curvar com esses ventos. E isso dava a ilusão de controle. Não, não era apenas uma ilusão. A Amelin tinha mais controle, até porque ela se controlava e mantinha a tempestade fora dela. Ela vacilou diante das necessidades do momento, mas suas ações foram bem ponderadas. Ela tinha que ser tão lógica quanto uma branca, tão atenciosa quanto uma marrom, tão apaixonada quanto uma azul, tão decidida quanto uma verde, tão misericordiosa quanto uma amarela, tão diplomática quanto uma cinza. E, sim, tão vingativa quanto uma vermelha, quanto necessário. Não havia como voltar para a Torre Branca como uma noviça e ela mal podia esperar pelas negociações. Não com o Xian Shan usando o suficiente para atacar a Torre Branca, não com Randy completamente despercebido, não com o mundo em caos e a sombra reunindo suas forças para a última batalha. Isso a deixou com uma decisão difícil. Ela tinha um novo exército de 50 mil soldados, e a Torre Branca havia sofrido um golpe incrível. As Aes Sedai estariam exaustas, a guarda da torre quebrada e ferida. Dentro de alguns dias, as curas terminariam e as mulheres descansariam. Ela não sabia se Elaida havia sobrevivido ao ataque ou não, mas Egwene presumiu que ela ainda estava no controle. E isso deu a Egwene uma janela muito estreita para a ação. Ela sabia qual era a única decisão certa. Não teria tempo de esperar que as irmãs da Torre Branca tomassem a decisão certa. Teria que forçá-las a aceitá-la. Ela esperava que a história eventualmente a perdoasse. Ela se levantou, abriu as abas de sua tenda e parou. Um homem estava sentado no chão, bem na frente dela. Gawain se levantou, tão bonito quanto ela se lembrava. Ele não era bonito como seu meu irmão. Gawain era mais sólido, mais real. Surpreendentemente, isso agora o tornava mais atraente para Egwene do que Galad. Galad era como um ser além da realidade, uma figura de lendas e histórias. Ele era como uma estátua de vidro a ser colocada sobre uma mesa para ser admirada, mas nunca tocada. Gawain era diferente. Bonito, com aquele cabelo dourado avermelhado, brilhante e aqueles olhos ternos. Embora Galad nunca se preocupasse com nada, a preocupação de Gawain o tornava genuíno. Assim como sua capacidade de cometer erros, infelizmente. Egwene, disse ele, endireitando a espada e limpando as pernas da calça. Claro, ele tinha dormido ali na frente de sua tenda. O sol já estava a meio caminho de seu zênite. O homem deveria ter ido descansar um pouco. Egwene reprimiu sua preocupação por ele. Não era hora de ser uma garota apaixonada. Era hora de ser Amelin. Gawain, disse ela, levantando a mão e parando quando ele se aproximou dela. Eu não comecei a pensar sobre o que fazer com você. Outros assuntos exigem minha atenção. O salão se reuniu como eu pedi? Acho que sim, disse ele, virando-se para olhar para o centro do acampamento. Ela mal conseguia distinguir a grande tenda de reunião do salão através das árvores. Então devo aparecer diante delas, disse Egwene, respirando fundo. Ela começou a andar para frente. Não, disse Gawain, parando na frente dela. Egwene, precisamos conversar.
Mais tarde. Não, não mais tarde. Esperei meses. Preciso saber como estamos. Preciso saber se você. Pare, ela disse. Ele congelou. Ela não se deixaria enganar por aqueles olhos. Não agora. Eu disse que ainda não tinha resolvido os meus sentimentos, ela disse friamente. E eu quis dizer isso. Ele cerrou o maxilar. Não acredito nessa calma a esse Sedai, Egwene, disse ele. Não quando seus olhos são muito mais verdadeiros. Eu sacrifiquei. Você se sacrificou? Egwene interrompeu, deixando transparecer um pouco de raiva. E o que eu sacrifiquei para reconstruir a Torre Branca? Sacrifícios que você minou ao agir contra minha vontade expressa? Se Wan não lhe disse que eu havia proibido um resgate? Ela disse, ele respondeu rigidamente. Mas estávamos preocupados com você. Bem, essa preocupação era o sacrifício que exigi, Gawain, disse ela, exasperada. Você não vê que desconfiança você tem mostrado. Você não vê que desconfiança você tem mostrado em mim? Como posso confiar em você se você me desobedece para se sentir mais confortável? Gawain não parecia envergonhado. Ele apenas parecia perturbado. Na verdade, isso era um bom sinal. Como Amelin, ela precisava de um homem que falasse o que pensava. Em particular. Mas em público, ela precisaria de alguém que a apoiasse. Ele não podia ver isso. Você me ama, Egwene, disse ele teimosamente. Posso ver que sim. Egwene, a mulher, ama você, disse ela. Mas Egwene, a Amelin, está furiosa com você. Gawain, se precisar ficar comigo, terá que ficar com a mulher e a Amelin. Compreender essa distinção. Gawain desviou o olhar. Você não acredita nisso, não é? Ela perguntou. O quê? Que eu sou Amelin, disse ela. Você não aceita meu título. Estou tentando, disse ele enquanto olhava para ela. Mas, cinzas, Egwene. Quando nos separamos, você era apenas uma aceita, isso não faz muito tempo. Agora elas a chamam de Amelin. Não sei o que pensar. E você não consegue ver como sua incerteza prejudica qualquer coisa que possamos ter juntos? Eu posso mudar, mas você tem que me ajudar. É por isso que eu queria conversar mais tarde, disse ela. Você vai me deixar passar? Ele deu um passo para o lado com óbvia relutância. Ainda não terminamos essa conversa, alertou. Finalmente decidi sobre algo e não pretendo parar de persegui-lo até que o tenha. Tudo bem, disse Egwene passando por ele. Não posso pensar nisso agora. Tenho que ordenar que pessoas de quem gosto matem outro grupo de pessoas de quem gosto. Você vai fazer isso, então? Gawain disse por trás. Há especulações no acampamento. Eu ouvi, embora mal tenha saído deste lugar a manhã toda. Alguns acham que você vai comandar Bran para atacar a cidade. Ela hesitou. Seria uma pena se isso acontecesse, disse ele. Não me importo nem um pouco com o Tarvalon, mas acho que sei o que faria a você atacá-la. Ela se voltou para ele. Farei o que deve ser feito, Gawain, disse ela, encontrando seus olhos. Pelo bem das Aes Sedai e da Torre Branca, mesmo que seja doloroso, mesmo que dilacere por dentro. Farei se for preciso. Sempre. Ele assentiu lentamente. Ela se dirigiu para o pavilhão no centro do acampamento. Isso foi culpa sua, Jesse, disse Adelorna. Seus olhos ainda estavam vermelhos. Ela havia perdido um guardião na noite anterior. Ela era uma entre muitas, mas ela também era dura como um cão selvagem e obviamente estava determinada a não deixar sua dor transparecer. Jesse Bilal esquentou as mãos na xícara de chá de groselha, recusando-se a deixar incitar. A pergunta de Adelorna fora inevitável. E talvez Jesse merecesse a reprimenda. Claro, todas elas mereciam, de uma forma ou de outra. Exceto talvez por Tsutama, que não era uma chefe de Aja na época. Isso era parte do motivo pela qual a mulher não havia sido convidada para essa reunião em particular.
Isso e o fato de que a Aja Vermelha não estava nas boas graças das outras no momento. A sala pequena e apertada mal tinha espaço para 5 cadeiras, e o pequeno fogão barrigudo na parede irradiando um calor calmo. Não havia espaço para uma mesa, muito menos uma lareira. Apenas espaço suficiente para 5 mulheres. As mulheres mais poderosas do mundo. E as 5 mais tolas, ao que parecia. Elas eram uma triste irmandade esta manhã. A manhã seguinte ao maior desastre da história da Torre Branca. Jesse olhou para a mulher ao lado dela. Ferane Neheran, a primeira raciocinadora das brancas. Era uma mulher pequena e corpulenta que, estranhamente, em uma branca, muitas vezes parecia mais temperamental do que lógica. Hoje era um desses momentos. Ela se sentou carrancuda com os braços cruzados. Recusou a xícara de chá. Ao lado dela estava Suana Dragande, primeira tecelã da Aja Amarela. Ela era uma coisa esguia, toda ossos e pele, mas tinha um comportamento inflexível. A Adelorna, aquela que fez a acusação contra Jesse, estava ao lado dela. Quem poderia culpar a Capitã-General por seu mau humor? Ela que havia sido atacada por Elaida e que na noite passada quase morrera nas mãos do Xianshan. A mulher magra parecia extremamente desgrenhada. Seu cabelo estava preso em um coque prático e seu vestido claro estava amassado. A última mulher na sala era Serancha Colvini, escriturária-chefe da Aja Cinzenta. Ela tinha cabelos castanhos claros e rosto franzido. Parecia perpetualmente como se tivesse provado algo muito azedo. A característica parecia mais manifesta hoje do que o normal. Ela tem razão, Jesse, disse Ferane, seu tom lógico contrastando com seu óbvio ressentimento. Foi você quem dirigiu esse curso de ação. Sugerir é uma palavra forte. Jesse tomou um gole de sua bebida. Eu simplesmente mencionei que em alguns dos registros mais privados da torre há relatos de tempos em que os chefes das Ajas governaram em vez da Amelie. A 13ª depositária era conhecida das chefes de Aja, embora elas não pudessem visitá-la a menos que também fossem irmãs. Isso não impediu a maioria das irmãs delas de enviar irmãs para coletar informações para elas. Posso ter sido a mensageira, mas esse costume seria o papel da Marrom. Vocês todas não hesitaram tanto a ponto de serem forçadas a seguir esse curso de ação. Houve alguns olhares de soslaio para isso, e as mulheres encontraram oportunidade de estudar seu chá. Sim, elas estavam todas envolvidas e compreendiam isso. Jesse não assumiria a culpa por este desastre. Não adianta atribuir culpas, Suana tentou soar calmamente, embora sua voz estivesse cheia de amargura. Eu não vou ser desviada tão facilmente, Adelorna rosnou. Algumas reagiam à perda de um guardião com tristeza, outras com raiva. Havia pouca dúvida de qual era o jeito de Delorna. Um grave erro foi cometido. A Torre Branca ardeu. A Amelin foi capturada por invasores e o dragão renascido ainda caminha pela terra sem restrições. O mundo inteiro logo saberá de nossa desgraça. E de que adianta culpar uma a outra? Suana respondeu. Será que somos tão infantis que vamos passar esta reunião discutindo sobre qual de nós vai ser enforcada numa tentativa inútil de fugir da nossa responsabilidade? Jesse agradeceu silenciosamente pelas palavras da amarela ossuda. Claro, Suana era uma das primeiras das cabeças de Aja a concordar com o plano de Jesse. Então ela seria a próxima na fila para o enforcamento metafórico. Ela tem razão. Serancha tomou um gole de chá. Devemos fazer as pazes entre nós. A torre precisa de liderança e não vamos obtê-la do salão. E isso é em parte nossa culpa também, admitiu Ferane, parecendo doente. E era. Parecia um plano brilhante. A divisão da torre, partida em tantas rebeliões, e o levantamento e a elevação de uma nova Amelin não tinha sido culpa delas, mas apresentou várias oportunidades. A primeira era mais fácil de controlar. Enviar irmãs às rebeldes para orientá-las e acelerar uma reconciliação. As assistentes mais jovens foram escolhidas,
Suas substitutas na torre deveriam servir por pouco tempo. As chefes de Aja tinham certeza de que essa onda de rebelião poderia ser facilmente amenizada. Elas não levaram a sério o suficiente. Esse foi o primeiro erro delas. O segundo era mais terrível. De fato, houve momentos no passado em que as chefes de Aja, não o trono de Amelin ou o salão da torre, lideraram as Aes Sedai. Isso foi feito secretamente, é claro, mas teve muito sucesso. Ora, durante o governo de Semaile Sorrentine, teria sido um desastre completo se as chefes de Aja não tivessem intervindo. Esta parecia uma ocasião semelhante. Os dias da aproximação da última batalha eram um momento especial, exigindo atenção especial. Atenção de mulheres de mentes sãs, racionais e de grande experiência. Mulheres que podiam falar em sigilo e decidir o melhor caminho, evitando as discussões que o salão se metia. Onde foi que erramos, você acha? Seranja perguntou baixinho. As mulheres ficaram em silêncio. Nenhuma delas queria admitir abertamente que o tiro saiu pela culatra. A Delorna recostou-se na cadeira, os braços cruzados, fervendo, mas não lançando mais acusações. Foi Elaida, disse Ferrani. Ela nem era muito lógica. Quem será que daria colocar uma maluca no poder, né? Ela foi um desastre sangrento, é isso que foi, a Delorna murmurou. Foi mais do que isso, admitiu Jesse. Escolher irmãs diretamente que poderíamos controlar para substituir aquelas enviadas às rebeldes foi uma boa decisão, mas talvez óbvia demais. As mulheres de nossas próprias Ajas ficaram desconfiadas. Sei de vários comentários feitos por mulheres da Marrom. Não somos tão indiferentes como as outras gostariam de pensar. Seranja assentiu. Fedia a conspiração, disse ela. Isso tornava as mulheres menos confiantes. E também havia as rebeldes, muito mais difíceis de controlar do que se supunha. As mulheres assentiram. Elas, como Jesse, presumiram que, com a orientação adequada, as rebeldes encontrariam o caminho de volta à torre e pediriam perdão. Essa divisão deveria ter terminado com nenhum dano maior do que alguns egos feridos. Mas elas não contavam com a resistência ou a eficácia das rebeldes. Um exército completo aparecendo nas margens ao redor de Tarvalon no meio de uma tempestade de neve, lideradas por uma das maiores mentes militares da era, com uma nova Amelin e um cerco frustrantemente eficaz. Quem poderia esperar por isso? E algumas das irmãs que elas enviaram começaram a se aliar a rebeldes mais do que a Torre Branca. Nunca devíamos ter deixado Elaida dissolver a Aja Azul, pensou Jesse. As azuis poderiam estar dispostas a voltar, se isso não tivesse acontecido. Mas foi uma grande desonra que elas buscaram. Só a luz sabia o quão perigoso isso foi. As histórias estavam cheias de relatos de como as azuis podiam ser obstinadas em conseguir o que queriam, principalmente quando eram forçadas quando eram encurraladas. Acho que é hora de admitir que não há esperança de salvar nossos planos, disse Suana. Estamos de acordo? Concordo, disse a Delorna. Uma a uma, as irmãs assentiram com a cabeça, assim como a própria Jessie. Mesmo nesta sala, era difícil admitir a falha. Mas era hora de cortar suas perdas e começar a reconstrução. Isso tem seus próprios problemas, disse Seranja, a voz mais calma agora. As outras mulheres também pareciam mais seguras. Elas não confiavam uma nas outras, essas 5, mas estavam muito mais perto de fazer isso do que qualquer outro grupo com qualquer autoridade no salão. É preciso ter cuidado, acrescentou Ferrani. A divisão deve ser consertada. A rebelião era contra Elaida, disse a Delorna. Se ela não for mais Amelin, então contra quem se rebelar? Então nós a abandonamos? Jesse perguntou. Ela merece, disse a Delorna. Ela disse uma e outra vez que o Xianshan não era uma ameaça. Bem, agora ela está pagando por sua tolice em primeira mão. Elaida está além do resgate, acrescentou Ferrani. O salão já discutiu isso.
Amelin está enterrado em algum lugar entre uma massa de cativos Xianshan, e não temos recursos nem informações para um resgate. Sem falar na nossa total falta de desejo, Jéssica acrescentou para si mesma. Muitas das irmãs que trouxeram esses pontos perante ao salão foram aquelas que foram enviadas para a penitência por Elaida. Jess não era uma delas, mas concordava que Elaida merecera sua recompensa, nem que fosse pela maneira como levar as ágias da garganta uma das outras. Então precisamos de uma substituta, disse Serancha. Mas quem? Tem que ser alguém forte, disse Suana. Mas alguém cautelosa, ao contrário de Elaida. Alguém com quem as irmãs possam se reunir. E quanto a Saerin Asnobar? Jess perguntou. Ela tem mostrado uma sabedoria incrível ultimamente, e ela é muito querida. Claro que você escolheria uma marrom, disse Adelorna. E por que não? Disse Jess surpresa. Vocês todas ouviram, eu acho, o quão bem ela assumiu o comando durante o ataque na noite passada? Siane Redmond liderou seu próprio bolsão de resistência, disse Ferrani. Deveria pensar que este seria o momento para uma mulher de temperamento insensível liderar. Alguém que pode fornecer orientação racional. Bobagem, disse Suana. As brancas são muito sensíveis. Não queremos. São muito insensíveis. Não queremos alienar as irmãs. Queremos uni-las. Curá-las. Ora, uma amarela. Vocês estão se esquecendo de alguma coisa, interveio Serancha. O que é necessário agora? Uma reconciliação. A Ágia Cinzenta é aquela que passou séculos praticando a arte da negociação. Que é melhor para liderar uma torre dividida e o próprio dragão renascido? Adelorna agarrou os braços da cadeira e endireitou as costas. As outras também estavam ficando tensas. Quando Adelorna abriu a boca para falar, Jessie a interrompeu. É o suficiente, ela interveio. Vamos apenas brigar como o salão tem feito a manhã toda? Cada Ágia oferecendo seus próprios membros e as outras rejeitando-os sumariamente? A sala ficou em silêncio novamente. Era verdade. O salão estava em sessão por horas e tinha acabado de entrar em um curto recesso. Nenhuma Ágia estava perto de obter apoio suficiente para uma de suas candidatas. As irmãs não defenderiam ninguém que não fosse de sua própria Ágia. Havia muita animosidade entre elas. Era uma bagunça. Idealmente, deve ser uma de nós 5, disse Ferrani. Isso faz sentido? As 5 se entreolharam e Jesse pôde ler as respostas em seus olhos. Eram as líderes das Ágias, as mulheres mais poderosas do mundo. No momento, elas estavam equilibradas em poder, e embora confiassem umas nas outras mais do que a maioria, nenhuma delas permitiria a elevação de outra líder de Ágia ao trono de Amelin. Isso daria à mulher muito poder. Após o fracasso do seu plano, a confiança estava se esgotando. Se não decidirmos logo, observou Suana, o salão pode tomar a decisão de nós. Pá! Adelorna assinou com a mão. Elas estão tão divididas que não conseguem concordar sobre a cor do céu. As irmãs não têm ideia do que estão fazendo. Pelo menos algumas de nós não escolhemos irmãs que eram muito jovens para serem colocadas no salão, disse Ferrani. Oh, disse Adelorna. E você conseguiu contornar isso como, Ferrani? Escolhendo a si mesma como uma irmã? Os olhos de Ferrani se arregalaram de raiva. Não era uma boa ideia irritar o temperamento daquela mulher. Todas nós cometemos erros, Jesse disse rapidamente. Muitas irmãs que escolhemos eram estranhas. Queríamos que fizessem exatamente o que disséssemos, mas, em vez disso, temos um grupo de pirralhas briguentas com opiniões exageradas sobre si mesmas, imaturas demais para serem influenciadas por mentes mais moderadas. Adelorna e Ferrani faziam questão de não se olharem. Isso ainda nos deixa com um problema, disse Suana. Precisamos de uma Amelin. A cura deve começar rapidamente, custe o que custar. Serancha balançou a cabeça. Sinceramente, não consigo pensar em uma única mulher que um número suficiente de mãos apoiaria. Eu posso, disse Adelorna suavemente. Ela foi mencionada no salão várias vezes hoje.
Você sabe de quem estou falando. Ela é jovem e suas circunstâncias são incomuns. Mas tudo é incomum no momento. Eu não sei, disse Suana franzindo a testa. Ela foi mencionada, sim, mas por aquelas cujos motivos eu não confio. Sairin parece bastante apaixonada por ela, Jesse admitiu. Ela é muito jovem, disse Serancha. Não estávamos apenas nos repreendendo por escolher irmãs que não tinham a experiência necessária? Ela é jovem, sim, observou Ferrani. Mas você tem que admitir, há um certo talento nela. Dificilmente acho que alguém na torre tenha enfrentado Elaida de forma tão eficaz quanto ela. Na posição em que ela estava, nada menos. Você ouviu os relatórios de suas ações durante o ataque? Disse Adelorna. Posso confirmar que são verdadeiras. Eu estive com ela durante a maior parte. Jesse começou com isso. Ela não tinha percebido que Adelorna estava no 22º nível durante a luta. Certamente parte do que foi dito é exagero. Adelorna balançou a cabeça severamente. Não, não foi. Parece incrível, mas... Bem, aconteceu. Tudo isso. As noviças praticamente a adoram, disse Ferrani. Se as irmãs não aceitam alguém de outra Aja, o que dizer de uma mulher que nunca escolheu uma Aja? Uma mulher que tem alguma experiência, embora injustificada, em ocupar exatamente a posição que estamos discutindo? Jesse se viu assentindo. Mas como a jovem rebelde ganhou tanto respeito de Ferrani Adelorna? Não tenho certeza, disse Suana. Parece outra decisão precipitada. Você mesma não disse que tínhamos que curar a torre, custasse o que custasse? Perguntou Adelorna. Você pode honestamente pensar em uma maneira melhor de trazer as rebeldes de volta para nós? Ela se virou para Serancha. Qual é o melhor método para apaziguar uma parte ofendida? Não seria dar-lhes algum terreno, reconhecer o que fizeram bem? Ela tem razão, admitiu Suana. Fez uma careta e bebeu o resto do chá de um só gole. Ela tem razão, Serancha. Temos que fazer isso. A cinza olhou para cada uma delas por sua vez. Você não é tolo o suficiente para supor que esta mulher será levada pelo nariz, não é? Não vou tolerar isso se estivermos simplesmente tentando criar outro fantoche. Esse plano falhou. Falhou miseravelmente. Duvido que nos encontremos nessa situação novamente, disse Ferani sorrindo levemente. Esta não é do tipo que sofre bullying. Veja como ela lidou com as restrições de Elaida. Sim, Jesse se pegou dizendo para sua própria surpresa. Irmãs, se concordarmos com isso, acabará com o nosso sonho de governar das sombras. Para o bem ou para o mal, estaremos estabelecendo uma Amelin forte. Eu, por exemplo, disse Adelorna, acho que é uma ideia esplêndida. Já faz muito tempo. Uma por uma, as outras concordaram. Silvan ficou parada, imóvel, sob os galhos de um pequeno carvalho. A árvore havia sido engolfada pelo acampamento e suas sombras se tornaram um local privilegiado para as seitas e noviças que almoçavam. Não havia ninguém fazendo isso no momento. As irmãs, demonstrando um bom julgamento desta vez, haviam dado tarefas para elas para evitar que se reunissem em torno da tenda onde o salão estava se reunindo. E assim Siwan ficou sozinha, observando enquanto Xerian fechava as abas do grande pavilhão. Ela pôde comparecer agora que Egwene estava de volta. Era fácil sentir quando a proteção contra a espionagem era tecida, selando a reunião para a chama e excluindo ouvidos indiscretos. Uma mão pousou no ombro de Siwan. Ela não pulou. Sentiu Brian se aproximando. O general andava furtivamente, embora não houvesse necessidade. Ele daria um excelente guardião. Ele deu um passo ao lado dela, a mão ainda confortavelmente em seu ombro, e ela se permitiu ao luxo de dar apenas um pequeno passo para mais perto dele. Sua altura e robustez pareciam boas ao lado dela. Como saber que, embora o céu tempestuoso e o mar enfurecido
Seu casco era calafetado e sua vela trabalhada com tecido mais resistente. O que você acha que ela vai dizer a elas? Brian perguntou, sua voz subjugada. Eu honestamente não faço ideia. Ela poderia pedir para me acalmar, suponho. Duvido que o faça, perguntou Brian. Ela não é do tipo vingativa. Além disso, ela sabe que você fez o que achou que tinha que fazer, para o bem dela. Joan fez uma careta. Ninguém gosta de ser desobedecida, muito menos a Amelie. Vou pagar pela noite passada, Brian. Você tem razão ao dizer que provavelmente não será em público, mas me preocupo por ter perdido a confiança da garota. E valeu a pena o custo? Sim, disse Joan. Ela não percebeu o quão perto este bando estava de escapar dela, e não poderíamos saber se ela estaria segura dentro da torre durante o ataque. Se há uma coisa que meu tempo na Torre Branca me ensinou, é que há tempo para colher e planejar, mas também é preciso agir. Nem sempre se pode esperar pelas certezas. Ela podia sentir o sorriso de Brian através do vínculo. Leve, mas era bom ter um guardião novamente. Ela não tinha percebido o quanto sentia a falta daquele reconfortante nó de emoções no fundo de sua mente. Essa estabilidade. Os homens pensavam de forma diferente das mulheres, e as coisas que ela achava complicadas e desconcertantes, Brian via como diretas e simples. Tome sua decisão e vá. Havia uma clareza útil em seu modo de raciocinar. Não que ele fosse simples, apenas menos inclinado a se arrepender de decisões que já havia tomado. E quanto aos outros custos, acrescentou Brian. Ela podia sentir sua hesitação, sua preocupação. Se virou para ele, sorrindo divertida. Você é um tolo, Garrett Brian. Ele franziu a testa. Unir a você nunca foi um custo, disse ela. O que quer que aconteça por causa desse fiasco. Esse aspecto dos eventos da noite foi puro lucro da minha parte. Ele riu. Bem, terei que ter certeza de que minha segunda exigência é mais irracional, então. Tripas de peixe, pensou Siwan. Ela quase se esqueceu disso. Mas era improvável que Brian fizesse, no entanto. E quando, exatamente, você vai me fazer essa exigência irracional? Ele não respondeu imediatamente. Em vez disso, olhou para ela, esfregando o queixo. Sabe, disse ele. Acho que realmente compreendo você agora, Siwan Sanche. Você tem uma dívida tão autoimposta com seu próprio senso de dever que duvido que qualquer ser mortal possa pagá-la. Você me faz parecer centrada em mim mesma, disse ela. Pelo menos eu não estou comparando você com um javali de novo. Então você acha que eu sou egocêntrica? Ela disse. Tio Kame. Ele provavelmente podia sentir que ela estava realmente incomodada com sua declaração, ao invés de argumentar por causa disso. Tio queimasse de novo. Você é uma mulher motivada, Siwan Sanche, disse ele, direcionada a salvar o mundo de si mesma. É assim que você pode ignorar um juramento ou uma ordem com tanta facilidade. Siwan respirou fundo. Essa conversa tornou-se muito tediosa muito rapidamente, Garrett Bryan. Você vai me dizer aquela outra exigência ou vai me fazer esperar? Ele estudou seu rosto de pedra pensativamente. Bem, francamente, estou planejando exigir que você se case comigo. Ela piscou, surpresa. Claro, o vínculo dizia que ele foi honesto. Mas só depois que você sentir que o mundo pode cuidar de si. Não vou concordar com isso antes disso, Siwan. Você deu sua vida a algo. Farei com que sobreviva. Espero que, quando terminar, você esteja disposta a dar sua vida a outra coisa. Ela controlou seu choque. Não deixaria um homem tolo deixá-la sem palavras. Bem, ela se forçou a dizer. Vejo que você tem algum bom senso, afinal. Veremos se concorda com essa sua exigência ou não. Vou pensar sobre isso. Brian riu enquanto se virava para observar o pavilhão, esperando o reaparecimento de Egwene. Ele podia sentir a verdade dentro dela, assim como ela podia sentir a dele.
Claro. Agora ela sabia por que as verdes se casavam com seus guardiões com tanta frequência. Sentir sua afeição por ela, enquanto ela sentia o mesmo por ele, a deixou tonta. Ele era um homem, um tolo de homem, e ela não é menos por uma, e ela não era uma mulher menos tola. Ela balançou a cabeça com tristeza, mas deixou-se encostar nele suavemente enquanto esperavam. E ele recolocou a mão em seu ombro. Suave, não forte, disposto a esperar. Ele a entendia. Egwene estava diante de um grupo de rostos suaves que eram bons demais em esconder sua ansiedade. Por costume, ela ordenou que com a mesa tecesse a proteção contra a espionagem, já que a cinza de nariz pontudo era a mais jovem entre as irmãs na grande tenda. Parecia quase vazia com tão poucos lugares ocupados. Uma dúzia de mulheres, duas de cada aja. Haveria 3 de cada, mas todas as ajas enviaram uma irmã como enviada à Torre Negra. As cinzas já haviam substituído Delana por Nauriza Cambral. 12 irmãs, juntamente com Egwene uma outra. Egwene não olhou para Sherian, que estava sentada em seu lugar ao lado. Sherian parecia perturbada ao entrar. Ela percebeu o que Egwene sabia? Não podia. Se tivesse, nunca teria vindo à reunião. Mesmo assim, saber que ela estava ali e saber o que ela era deixava Egwene nervosa. No caos do ataque Xianshan, Siwan não conseguiu vigiar Sherian. Por que a guardiã usava um curativo na mão esquerda? Egwene não acreditou em sua desculpa de um acidente enquanto cavalgava. Seu dedo mindinho ficou preso nas rédeas. Por que ela recusou a cura? Siwan. Em vez de vigiar Sherian, ela foi sequestrar Egwene. O salão ficou quieto, as mulheres esperando para ver qual seria a resposta de Egwene à sua liberdade. Romanda, com cabelos grisalhos presos em um coque, sentava-se recatada em um vestido amarelo. Ela exalava satisfação, enquanto Lelaine, no lado oposto da sala, amuava enquanto tentava parecer satisfeita com o retorno de Egwene. Depois do que Egwene havia passado na Torre Branca, essa briga parecia ridiculamente mesquinha. Egwene respirou fundo e abraçou a fonte. Foi tão bom. Nenhum chá amargo para espremer seu poder a um fio. Nenhuma necessidade de alcançar outras mulheres para emprestar sua força. Não havia necessidade de um sangreal. Por mais doce que fosse o poder da varinha estriada, ser forte por si mesma era ainda mais satisfatório. Várias das mulheres franziram a testa com a ação, e não pouca delas abraçaram a fonte como se por reflexo, olhando em volta como se estivesse em perigo. Não haverá necessidade disso, disse Egwene às mulheres. Ainda não. Por favor, soltem a fonte. Elas hesitaram, mas, aparentemente, aceitaram-na como Amelin. Uma por uma, seu poder se esvaiu. Egwene não liberou a si mesma. Estou muito feliz em ver que você voltou em segurança, mãe, disse Lelaine. Ela contornou os 3 juramentos, acrescentando a palavra em segurança. Obrigado, disse Egwene calmamente. Você disse que havia revelações importantes a serem feitas, acrescentou Varilin. Isso é sobre o ataque Xianshan? Egwene pegou a bolsa em sua saia e puxou seu conteúdo. Uma haste branca lisa com o número 13 inscrito na escrita da Era das Lendas perto da base. Houve vários suspiros. Egwene entrelaçou o espírito no bastão e falou com a voz clara. Eu juro que não falarei nenhuma palavra que não seja verdadeira. Ela sentiu o juramento cair sobre ela como uma coisa física, sua pele ficando mais tensa, formigando. Era fácil ignorar. A dor não era nada comparada com o que ela havia passado. Eu juro que não farei nenhuma arma para um homem matar outro. Eu juro que nunca usarei o poder único como arma, exceto contra amigos das trevas e uma criatura das sombras, ou, em último caso, de defender minha vida ou a de meu guardião ou de outra irmã. O salão estava em silêncio.
Egwene soltou sua trama. Sua pele parecia tão estranha, como se alguém tivesse beliscado o excesso na base do pescoço e ao longo da coluna, puxando-a e prendendo-a no lugar. Que não se pense mais que posso evitar cumprir os 3 juramentos, anunciou Egwene. Que não se diga mais que não sou totalmente a Aes Sedai. Nenhuma delas disse nada sobre ela não ter feito o teste para ganhar o chale. Cuidaria disso outro dia. E agora que vocês me viram usar o bastão do juramento e sabem que não posso mentir, vou lhes contar uma coisa. Durante meu tempo na Torre Branca, uma irmã veio até mim e me confidenciou que era da Aja Negra. Os olhos das mulheres esbugalharam e várias engasgaram baixinho. Sim, disse Egwene. Eu sei que não gostamos de falar sobre elas, mas algumas de nós podem honestamente afirmar que a Aja Negra não existe. Você pode manter os juramentos enquanto diz que nunca considerou a possibilidade, mesmo a probabilidade, de haver amigos das trevas entre nós? Ninguém ousava. A tenda estava quente apesar da hora da madrugada, abafada. Nenhuma delas suave, é claro. Elas conheciam o velho truque de evitar isso. Sim, disse Egwene. É vergonhoso, mas é uma verdade que nós, como líderes de nosso povo, devemos admitir. Não em público, mas entre nós não há como evitar. Eu vi em primeira mão o que quanta desconfiança e politicagem silenciosa podem fazer a um povo. Não vou ver a mesma doença nos infectar aqui. Somos de áreas diferentes, mas temos um propósito único. Precisamos saber que podemos confiar umas nas outras implicitamente, porque há muito pouco mais neste mundo que pode ser confiável. Egwene olhou para o bastão dos juramentos que ela havia trazido de Sairi no início da manhã. Esfregou o polegar nele. Eu gostaria que você tivesse encontrado isso quando visitou Veri, ela pensou. Talvez não a tivesse salvado, mas gostaria de tentar. Gostaria de sua ajuda. Egwene ergueu os olhos. Eu não sou uma amiga das trevas, ela anunciou para a sala. E vocês sabem que não pode ser mentira. As assistentes pareciam perplexas. Bem, elas logo compreenderiam o ponto. É hora de provarmos nosso valor, disse Egwene. Algumas mulheres inteligentes na Torre Branca tiveram essa ideia e pretendo expandi-la. Cada uma de nós usará o bastão dos juramentos para se libertar dos 3 juramentos e em seguida reafirmá-los. Assim que estivermos todas juradas, nós seremos capazes de dizer que não somos servos de... Sherian abraçou a fonte. Egwene estava prevendo isso. Ela colocou um escudo entre Sherian e a fonte, fazendo a mulher ofegar. Berana gritou em choque e várias outras mulheres abraçaram a fonte, olhando para um lado e para outro. Egwene se virou, encontrando os olhos de Sherian. O rosto da mulher estava quase tão vermelho quanto seu cabelo, e ela inspirava e expirava rapidamente. Como um coelho capturado, sua perna em uma armadilha, olhos arregalados de medo. Ela agarrou a mão enfaixada. Ah, Sherian, pensou Egwene. Eu esperava que Vene estivesse errada sobre você. Egwene? Sherian perguntou desconfortavelmente. Eu só estava... Egwene deu um passo à frente. Você é da Aja Negra, Sherian? O quê? Claro que não. Você se relaciona com os abandonados? Não, Sherian disse olhando para os lados. Você serve ao Tenebroso? Não. Você foi libertada de seus juramentos? Não. Você tem cabelo ruivo? Claro que não, eu nunca... Ela congelou. E obrigada por esse truque também, Verin. Egwene pensou com um suspiro mental. A tenda ficou muito quieta. Eu falei errado, é claro, disse Sherian suando nervosamente. Eu não sabia a que pergunta estava respondendo. Não posso mentir, claro. Nenhuma de nós pode. Ela parou quando Egwene estendeu o bastão dos juramentos.
Prove, Sherian. A mulher que veio até mim na torre me deu seu nome como líder entre a Aja Negra. Sherian encontrou os olhos de Egwene. Ah, então. A mulher disse suavemente, olhos tristes. Quem foi? Quem foi até você? Verin Metwin. Bem, bem, disse Sherian, recostando-se na cadeira. Nunca esperei isso dela, devo dizer. Como ela rompeu, grande senhor? Ela bebeu veneno, disse Egwene com o coração apertado. Muito esperto. A mulher de cabelo flamejante assentiu. Eu nunca conseguiria fazer uma coisa dessas. Nunca, de fato. Egwene teceu os laços de ar e envolveu Sherian neles. Depois amarrou as tramas. Ela se virou para um grupo incrédulo de mulheres, pálidas, algumas apavoradas. O mundo marcha para a última batalha, disse Egwene severamente. Você esperava que nossos inimigos nos deixassem em paz? Quem mais? Leilani sussurrou. Quem mais foi mencionada? Muitas outras, disse Egwene. Votantes entre elas. Moria ficou de pé e correu para a saída. Ela mal deu 2 passos. Uma dúzia de irmãs diferentes cercaram a ex-azul com escudos e a prenderam em tramas de ar. Em segundos ela estava pendurada, amordaçada, com lágrimas escorrendo pelos laços de seu rosto oval. Romanda estalou a língua, contornando a mulher. Ambas da azul, observou ela. Esta foi uma maneira dramática de fazer revelações, Egwene. Você vai se dirigir a mim como mãe, Romanda, disse Egwene, descendo do estrado. E não é tão estranho que haja uma porcentagem maior delas entre as azuis aqui, já que toda aquela Aja fugiu da Torre Branca. Ela estendeu o bastão dos juramentos. A razão pela qual tive que fazer a revelação dessa maneira foi simples. Como você teria respondido se eu simplesmente as declarasse negas sem oferecer provas? Romanda assentiu com a cabeça. Está correta em ambos os casos, mãe, ela admitiu. Então você não se importaria de ser a primeira a refazer os juramentos, eu presumo? Romanda hesitou apenas brevemente, olhando para as 2 mulheres presas no ar. Quase todas na sala se agarraram à fonte, olhando para as outras como se pudessem cultivar cobras no cabelo a qualquer momento. Romanda pegou o bastão dos juramentos e fez conforme as instruções, libertando-se dos juramentos. O processo era obviamente doloroso, mas ela se conteve em uma respiração controlada e sibilante. As outras observaram cuidadosamente o truque, mas Romanda foi direta ao rebater a palavra. Ela devolveu o bastão a Egwene. Eu não sou uma amiga das trevas, disse ela, e eu nunca fui. Egwene aceitou o bastão dos juramentos de volta. Obrigada, Romanda, disse ela. Leilani, você quer ser a próxima? Com prazer, disse a mulher. Ela provavelmente sentiu a necessidade de reivindicar a azul. Uma por uma, as outras mulheres juraram, ofegando ou sibilando de dor. Então juraram novamente e prometeram que não eram amigas das trevas. Egwene soltou um suspiro silencioso de alívio a cada uma delas. Vayne admitiu que havia irmãs que ela não conhecia e que Egwene poderia descobrir outras membros da Aja Negra entre as irmãs. Quando Calmeza, a última, devolveu o bastão a Egwene e declarou que não era uma amiga das trevas, houve uma visível liberação de tensão na sala. Muito bem, disse Egwene, voltando para a cabeceira da sala. De agora em diante, continuamos como um. Chega de brigas. Chega de brigas. Cada uma de nós tem os melhores interesses da Torre Branca e do próprio mundo, no coração. Nós 12, pelo menos, confiamos umas nas outras. Uma limpeza nunca é fácil. Muitas vezes é dolorosa. Hoje nós nos purificamos, mas temos que fazer a seguir será quase tão doloroso. Você
Sabe os nomes de muitas outras? Takima perguntou, pela primeira vez parecendo nem um pouco distraída. Sim, disse Egwene. Mais de 200 no total, algumas de cada aja. Cerca de 70 entre nós aqui neste acampamento. Tenho os nomes. Ela voltou à noite para buscar os livros de Vayne em seu quarto. Eles agora estavam escondidos em segurança em sua tenda, invisíveis. Proponho que as prendamos, embora seja difícil, pois teremos que prendê-las todas o mais simultaneamente possível. A maior vantagem delas, além da surpresa, seria a natureza inerente e desconfiada da Aja Negra. Vayne e as outras fontes indicaram que poucas irmãs na Negra sabiam mais do que um punhado de outros nomes. Havia todo um artigo no livro sobre a organização da Aja Negra e seu sistema de grupos conhecidos como corações, que tinham interação mínima para mantê-las ocultas. Esperançosamente, esse mesmo sistema retardaria sua percepção do que estava acontecendo. As irmãs pareciam assustadas. Primeiro, disse Egwene, vamos afirmar que precisamos espalhar notícias importantes para todas as irmãs. Mas não podemos deixar que sejam ouvidas pelos soldados no acampamento. Vamos chamar as irmãs para este pavilhão por Aja. É grande o suficiente para comportar cerca de 200 pessoas. Vou distribuir para cada uma de vocês os nomes de todas as irmãs negras. Quando cada Aja entrar, vou repetir para elas o que lhes disse e dizer que todas terão que jurar novamente na bastão de juramentos. Estaremos prontos para prender as irmãs negras que tentarem escapar. Vamos amarrá-las e depositá-las na tenda de audiência. Essa tenda menor estava conectada ao lado do salão e podia ser fechada para que as irmãs que entrassem não vissem as cativas. Teremos que fazer algo sobre os guardiões, Leilani disse severamente. Deixe-os entrar com suas irmãs, suponho, e estejam preparadas para prendê-los. Alguns deles serão amigos das trevas, disse Egwene, mas não todos, e não sei quais. Vayne tinha algumas anotações sobre isso, mas não muitas, infelizmente. Luz, que bagunça, resmungou Romanda. Deve ser feito, disse a altiva Berana com um aceno de cabeça. E deve ser feito rapidamente, disse Egwene, para que as irmãs negras não tenham tempo de escapar. Vou avisar Lord Bran para criar um perímetro de arqueiros e irmãs em que confiamos para impedir qualquer tentativa de fuga, apenas por precaução. Mas isso só funcionará para aquelas muito fracas para fazer portais. Não devemos deixar chegar a isso, disse Leilani. Uma guerra dentro do próprio acampamento. Egwene assentiu. Depois de nos purificarmos, disse Egwene, então podemos fazer o que deve ser feito para reunificar as Aes Sedai. Você quer dizer... Sim, Leilani, disse Egwene. Pretendo começar um ataque a Tarval nesta noite. Passe a palavra e diga a Lord Bran para preparar seus homens. A notícia serviria para distrair os membros da Aja Negra entre nós e tornará menos propensa a perceber o que estamos fazendo. Romanda olhou para Sherian e Moria pairando no ar ao lado da tenda, ambas chorando abertamente, bocas amarradas com mordaças de ar. Será feito. Apresentarei uma moção perante o salão para tomar a ação sugerida pela Amelie. A tenda ficou imóvel. Então, lentamente, cada mulher se levantou para dar um consenso. Foi unânime. A luz nos proteja, Leilani sussurrou. E perdoe-nos pelo que estamos prestes a fazer. Exatamente o que penso, acrescentou Egwene.